vamos ver isso aqui no Levítico capítulo 25, dentro da nossa paraxá, a partir do versículo 35, capítulo 25, 35. Não, 35 não, é mais um pouquinho. É 30, até o 39, eu acho. É Levítico 25, de 35 a 38. De 35 a 38. É aquela música ali que nós colocamos no passado, melodia sobre o texto da Torá. Para aqueles que estão chegando agora na congregação, colocar a melodia na palavra é um hábito judaico, hebreu, porque a Torá, na realidade, em Shabat, ela é tudo cantado. A leitura que é feita da Torá, que nós fazemos aqui só a leitura, o hebreu tem o Razan, que canta toda a Torá. É toda a leitura de cada sábado na sinagoga. Nós não cantamos porque não sabemos ainda, não é assim, Leomar? Não é assim? Porque não sabemos, não é? Quer ver? Fala o que é. Fala para os que estão em casa, pega o microfone, isso aí. Que nós começamos um assunto e eles estão em casa, precisam. Na própria Torá, ele tem os sinais de entonação do cântico. Nós não conhecemos essa entonação ainda. Exatamente. Né? Então, eles cantam de acordo com a entonação que tem já própria prescrita na Torá. Isso. Porque para melhor memorização, o cântico é muito fácil para você memorizar. Então, por isso que a gente coloca a melodia e canta a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Adonai. Então, não é um mantra, não é isso. É a palavra já falada, entregue no Monte Sinai, no Monte Horebe, ali com tudo que vocês aprenderam hoje pela manhã. E então, essa é uma preciosidade grande para nós. Mas aquilo que nós não sabemos fazer, nós não vamos inventar, né? Vamos fazer na nossa simplicidade, lendo a palavra. Aquilo que a gente pode pôr melodia, que é isso aí, ó. Quer ver? Olha aí na nossa paraxá de hoje. Levítico 25, do versículo 35. Quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como um estrangeiro ou peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Elohim, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhes darás o seu mantimento por lucro. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Elohim. Essa palavra foi colocada melodia, eu já compartilhei isso com vocês. Quando nós fomos aos Estados Unidos, Núris, na região de Nashua, ali, 5 anos seguidinhos eu fui ensinar lá. Então, na segunda vez que viajamos para lá, o Eterno mostrou os erros pela fala dos próprios brasileiros lá, você começava a aprender. O que faziam? Os brasileiros, teve um período que ia em grande quantidade. A cidade de Governador Valadares é montada praticamente com brasileiros que foram para os Estados Unidos trabalhar. Então, quando eles chegavam nos Estados Unidos, a pessoa que me falou isso usou assim: eles chegam em revoada, como pássaros. Então, os que já estão lá, que são pastores, líderes, e que imediatamente acolhe, mas acolhe para ganho. Uma coisa é acolher conforme a Torá. Você está em necessidade num país estrangeiro, eu já estou lá, já conheço a legislação, já estou habituado ao trabalho, tenho o meu trabalho, aí eu exploro você que acabou de chegar. Então, eles pegavam uma casa e alugavam aquela casa inteira e colocavam ali 30 pessoas que chegaram dormindo no chão, bem apertado, num desconforto terrível. Então, eles mesmos que contavam. Aí o Eterno me mostrou como eles faziam. Estavam fazendo como os índios de Dakota. A população indígena ali tratava o estrangeiro que chegava em meio à comunidade numa exigência terrível no passado. Então, terrível e de violência. Então, o Eterno mandou colocar melodia para memorização.
Quando o teu irmão não é um estrangeiro, é o teu irmão, não é um companheiro, é aquele que, pelo menos ele diz que é teu irmão, né? É empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como estrangeiro ou peregrino, para que ele viva contigo. Então, passava aquele período, eles descobriam tudo o que aquela pessoa estava fazendo, tornavam-se inimigos e brigavam. Então, era uma briga grande que havia entre eles. Por isso que a Torá precisa ser cantada, penetrada nos corações, para que nós possamos respeitar o outro e assim obedecer a Adonai. Porque tem pessoas que dão o golpe com toda facilidade, achando, em nome de Adonai. Em nome de Adonai. Então, isso não é correto. E eu me lembrei hoje pela manhã, quando nós começamos, eu me lembrei desse texto e dessa história. Que o Eterno nos abençoe. Eu oro, quando eu estou preparando a Paraxá, eu fico orando por vocês, para que a palavra possa penetrar no coração e produzir aquilo que Adonai deseja. Ah, mas é com muito rigor. Sim, a palavra do Eterno é sim ou não. Ela não tem um jeitinho, né? Nós não temos como ajeitar isso. Então vamos orar para começar. Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos voltar à tua palavra agora à tarde para meditar nela. O Senhor sabe que aqueles que estão em casa e nós que aqui estamos, todos precisamos da mesma palavra e aprender como irmãos, guardá-la no nosso coração e praticá-la. Assim diz a tua palavra, que nós precisamos ser praticantes dela. Portanto, nos ajude para terminarmos esse Shabat, sendo alimentados por ti, e todos que estiverem conosco também se alimentem juntos. Assim cantamos, que vivemos como irmãos, preocupados uns com os outros e servindo uns aos outros. Que o Eterno nos abençoe e nos dê graça para que continuemos assim e o teu nome seja glorificado no meio de nós. Amém. Nós temos a Renilda, que ela não está aqui, já foi para casa. Renilda, já falei para vocês, a irmã Regina nos ajuda, os que trabalham na cozinha conhecem Renilda, melhor. Nós damos refeição a Renilda de segunda a segunda, todos os dias. Ela é de Porto Alegre, os pais idosos, com 94 anos e 96 anos. Ela não sabe se eles vivem, porque o bairro dela em Porto Alegre foi muito atingido. É Taquari, eu acho. Taquari, é o bairro dos pais dela. Então, só o CRAS, para conseguir agora uma informação para ela, se eles estão vivos ou não. E ela está em câncer avançado ali. Então, câncer de intestino. Não tem ninguém por ela, ela é filha única, ela só tem a nós. Então, ela é aposentada, vive com um salário mínimo, mas hoje ela não consegue nem produzir a sua própria alimentação. Então, no final de semana, ela está aqui na casa conosco, e ela recebe toda a alimentação aqui amanhã, e durante a semana, lá na casa Elon, que ela apanha suas refeições para amanhã e para a noite. E a gente acrescenta ainda mais algumas coisinhas. Lembrem de orar por ela, que não é uma responsabilidade apenas individual, é uma responsabilidade nossa de servi-la enquanto ela tem necessidades muito fortes. Mas pela manhã nós encerramos ali falando do acordo. Mas eu quero levar vocês em 1 Reis, capítulo 20, que nós temos uma lição aqui, um ensinamento muito poderoso em 1 Reis, capítulo 20. Por quê? Porque ali você vai ver o que o estrangeiro, aquele que não conhece o Deus único de Israel, ele conhece Israel, conhece o Deus de Israel, Adonai, como Deus dos montes. Então, por quê? A Torá foi dada no Horebe, a escolha pelo Monte Sião foi feita lá em Abraão, capítulo 22. Já estava escolhido o lugar do santuário e do sacrifício. Cessou esse templo, que foi derrubado por Tito e destruído. Nunca mais os judeus sacrificaram animais.
É bom vocês saberem disso, porque tem pessoas que dizem, eles sacrificam. Nós sacrificamos sim, de manhã e à tarde, em oração. Em oração. Mas não há sacrifício de animais, degolar o animal, não existe. Desde que o templo, no Monte Sião, em Jerusalém, encerrou-se, o judeu encerrou também todo o sacrifício de animais, né? Mas aqui em 1 Reis, no capítulo 20, você vai encontrar aqui os reis se levantando, nós vamos ver o texto, porque os reis vão acusar Ben-Hadad, rei da Síria, vai acusar Israel, que o Deus de Israel é Deus dos montes, que eles vão montar uma guerra contra o Deus de Israel na planície, para ver se ele ganha na planície. Por causa dessa questão de berrar no monte, que Adonai chama o homem a ir ao monte para se aproximar dele, não é? Então vamos lá, 1 Reis capítulo 20. Aí você vai ver aqui a guerra contra os sírios, a primeira, a segunda derrota dos sírios, e depois a correção do rei Acabe, que vai fazer acordo com Ben-Hadad. Vamos lá, versículo 1. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis, pequenos reinos, mas eram pequenos reinos fortes. Quando Israel vai possuir a terra, aqui já havia possuído, esses reinos se levantam contra Israel. Aqui você imagina que é Ben-Hadad, o rei da Síria, mais 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou a Samária e pelejou contra ela. O reino de Israel já estava dividido. O reino do sul e o reino do norte. Quem era o rei do reino do norte? Capital Samária, Acabe. Acabe não tinha juízo. Enviou mensageiros à cidade e a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, os mais fortes dentre tuas mulheres e teus filhos são meus. O rei da Síria fala. Respondeu o rei de Israel: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Olha o medo que ficou Acabe. 32 pequenos reinos mais a Síria. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: tu me has de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos seus servos. Tudo que for aprazível aos teus olhos tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como esse homem procura o mal. Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, eu não lhes neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes des ouvidos, nem o consintas. Olha só, ele deu tudo e mesmo assim ele continuaria a guerra. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, mas isto não posso fazer. Foram-se os mensageiros e lhe levaram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, se o pó de Samária bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: dize-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. Ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem. E assim se puseram em ordem contra a cidade de Samária. Enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, e rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Eterno, viste toda esta grande multidão? Hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Eterno. Então você veja que Acabe aqui não cria em Adonai, né? Não temia Adonai de verdade. Perguntou Acabe: por quem?
respondeu ele. Assim diz o Eterno, pelos moços dos chefes das províncias. Perguntou ele, quem começará a peleja? Respondeu o profeta, tu começará a peleja. Vai falar com um homem medroso, que tinha entregue tudo para ele, e ele agora vai ter que começar a guerra. Assim Acabe convocou os moços dos chefes das províncias, 232. Então reuniu todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e se embriagando nas tendas com seus reis, os 32 reis que o ajudavam. Os moços dos chefes das províncias saíram primeiro. Ora, Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Disse ele, quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivos. Saíram da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que o seguia. E feriram cada um o seu adversário. Os sírios fugiram, Israel os perseguiu, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai, fortalece-te, o mesmo profeta que falou vai voltar e falar com Ben-Hadad. Vai e fortalece-te, atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano o rei da Síria subirá contra ti. Na primavera isso vai acontecer. Os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes. Conhecia que o rei de Israel, o único, o errado, é Deus dos montes. Aqui, ó, os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se pelejarmos com eles na planície, ele não olhou a altivez dele, a arrogância para destruir Samaria e todo o povo e levar toda a riqueza. Ele não viu nada disso. Ele vai lutar, quer confrontar Israel agora com a luta na planície. E despreza Adonai totalmente. Olha aqui. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas se pelejarmos com eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles. Fazei isto. Tirai os reis cada um do seu lugar e substituí-os por capitães. Arregimenta outro exército como o que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos com eles na planície. Então, por certo, seremos mais fortes do que eles. Deu ele ouvidos ao que disseram, e assim ele fez. Ele tomou uma posição racional contra Adonai, e ele acha que ele vai vencer. Que Adonai é rei dos montes e vai perder na planície, né? Decorrido um ano, versículo 26, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel passaram revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. Olha só, olha o tamanho do exército de Israel comparado a pequenos rebanhos de cabras. Chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel, assim diz o Eterno, porque os sírios disseram, o Eterno é Elohim dos montes, e não Elohim dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Eterno. Aonde está o problema aqui? Restringir Adonai. Colocar o Elohim, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas sobre limites humanos. Não se limita a Deus, usa-se de um espírito racionalista aqui para poder vencer essa batalha. Então Adonai vai se levantar. É a mesma coisa de você, quando você restringe, limita Adonai, você vai proibi-lo de governar. O homem é muito terrível, né? Os homens são terríveis para confrontar Adonai. Terríveis. Estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. No 7º dia a peleja começou. Num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. Os restantes fugiram para a cidade de Afeque
e caiu o muro sobre 27 mil homens. Adonai matou 27 mil com a queda de um muro. E Ben-Hadad fugiu e veio à cidade, onde se escondeu numa câmara interior. Vivia ainda o rei da Síria. Então disseram-lhe os seus servos: ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são clementes, são misericordiosos. Olha só, olha a astúcia e a invasão de direito do outro desses homens aqui. Ponhamos sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Porque você não pode, porque quando você vê hoje Israel atacando o Hamas contra tudo e contra todos, que agora foi decretado pela ONU, acho, a prisão do primeiro-ministro de Israel, não é isso aí? Israel não vai se calar, gente. Israel conhece a Torá. Tem gente, tem rabino por trás, mostrando a Torá o tempo inteiro. Israel não vai recuar. Sabe por quê? Porque você não pode recuar diante de um inimigo tão violento. Olha a violência de Ben-Hadad. Ben-Hadad merecia viver? Não, não, não. Adonai mandou que matasse todos. É igual Saul. Por que você trouxe o rei de Agag? É melhor obedecer do que sacrificar. O pecado de desobediência é igual feitiçaria. Você fica escandalizado com os feiticeiros, quando você desobedece é igualzinho a feitiçaria. É a mesma coisa aqui. Ele então cingiram, versículo 32. Então cingiram sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Ao que disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Acabe não tinha juízo. Acabe não tinha juízo. Se Israel não caçar o Hamas como está caçando, quando os Estados Unidos diz que não enviaria mais armas, o Benjamin Netanyahu responde para ele: nós os caçaremos até com as nossas unhas. Eu ouvi isso. Não foi? Por causa de Torá. Ele vai deixá-lo viver agora? Vai deixar Ben-Hadad viver o sem juízo do Acabe. Aqui, aqueles homens tomaram isto por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: sim, teu irmão Ben-Hadad. Respondeu-lhes ele: trazei a Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad saiu a ter com ele, Acabe o fez subir ao carro. Ele nivelou-se com o inimigo. Vocês vão ver o que Adonai vai fazer. Ele vai corrigir Acabe. Por isso que eu mostrei de manhã a vocês. Os acordos estabelecidos. Isso aqui é um acordo governamental. Um acordo estabelecido, tudo aquilo que foi construído no Monte das Oliveiras, foram acordos internacionais. Então, você acha que vai prevalecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui com Acabe. Disse Ben-Hadad, versículo 34, eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai. Faze para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Assim fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Eterno: fere-me, peço-te. Mas o homem recusou a feri-lo. O que isso aqui está representando? O profeta diz: vem, me dá um murro na cara. O outro diz: eu não vou fazê-lo. Se Adonai mandar, você tem que fazer. Ele diz: não. Então um dos homens, 36, e ele disse: visto que não obedecesse à voz do Eterno, o profeta que estava pedindo ao outro, porque ele vai fazer isso agora lá na presença de Acabe, agora mesmo. Visto que não obedecesse à voz do Eterno, logo que te apartares de mim, um leão te matará. E assim que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Pela desobediência. O leão vai matar aquele homem que não obedeceu quando o outro pediu: dá-me um murro na cara. Quem estava pedindo é um profeta. Porque Acaz deixou viver
Ben-Hadad. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: fere-me, peço-te. Aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com um turbante. Passando o rei, clamou o profeta: teu servo estava no meio da peleja, e um homem voltando-se me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar a tua vida, responderá pela dele, ou pagará um talento de prata. Estando o teu servo ocupado, de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença? Tu mesmo a pronunciastes. Então o profeta se apressou, tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas conhecidos em Israel, que enfrentava os reis. Disse ele ao rei: assim diz o Eterno, libertastes o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo responderá pelo povo dele. O rei Acabe vai morrer, porque vai morrer por causa da vida de Ben-Hadad que viveu, e o povo vai responder pelo povo sírio. É uma dureza quando uma autoridade de uma nação, ela faz estragos da forma que faz. Olha aqui. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Então, você vai ver que ele vai começar a errar aqui grandemente. No capítulo 21, ele quer a vinha de Nabote. Esse era Acabe, rei de Israel. Mas ele estava ferido, era com Adonai, que ele sabia que ele havia desobedecido a Adonai. Ele vai descarregar a prostração dele, como é que chama? Depressão dele, agora querendo a vinha de Nabote. A carência dele, o pecado de carência. Os pecados são erro, falta e carência. Ele vai descarregar aqui em cima e usar Jezabel. A coisa vai ficando pior e pior e pior quando nós não obedecemos. Nós estamos falando de monte. Então vocês vejam o que pensam os ímpios sobre os montes. Eles pensam misticamente. Eu falei com vocês de manhã que por que Adonai vai para o monte? Porque ele quer um relacionamento mais próximo, uma elevação. Não é um Everest da vida, uma pequena elevação muitas vezes. Porque ele quer um relacionamento com o seu povo. Os místicos não pensam assim. Vão tratar de uma área mitológica de garantia cananeia. A diferença toda é essa aí. Então, de manhã, nós encerramos aqui e entramos na situação do pecado, da doutrina da criação. É apresentada contra e se opõe terminantemente às mitologias dos povos vizinhos de Israel. E nós dissemos que no período de Yeshua, o Monte das Oliveiras era demasiadamente coberto de vegetação, incluindo extensas plantações de oliveira. Então, ou seja, cheio de árvores frutíferas. Mas Tito vem e vai destruir todas as árvores frutíferas. Ele vai despir totalmente o Monte das Oliveiras. Depois Israel vai fazer acordos. E vai fazer acordos. E vai fazer acordos. E hoje nós estamos vendo o que nós vemos nos dias de hoje, né? Então, esses acordos são ornamentações apenas, totalmente supérfluas, desnecessárias, que não vão acrescentar quase nada. Israel, no passado, após a falta contra Adonai, a revolta no Sinai, no monte onde ele entrega a Torá, no Horebe. Israel se revolta contra Adonai e vai construir o bezerro de ouro. No capítulo 33 do livro do Êxodo, vão lá comigo. Capítulo 33, você vai encontrar aqui no versículo 3,
que eu quero ir lá com você, eu quero ir ali com vocês em Êxodo 33, por causa do ornamento, do ornar. Apenas que são as árvores ornamentais que não dão frutos. As árvores ornamentais é um princípio cananeu, e eles vão afrontar diretamente a obra da criação de Adonai. Eles se opõem, Adonai vai se opor a isso terminantemente. A árvore foi criada para dar fruto, e não para ser ornamental apenas. Aqui você vai conhecer essa situação no capítulo 33, Israel aqui arrependido. Moisés conquistou a vitória de Adonai enviar alguém com Israel, porque ele não iria no meio do povo. Adonai não iria, e vai mandar alguém. Disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Olha o versículo 3: sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Olha o versículo 4: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus ornamentos, os seus atavios, os seus ornamentos. Porque o envio do mensageiro em substituição a Adonai é ao mesmo tempo uma sanção e um ato de bondade de Adonai. É ao mesmo tempo uma sanção para Israel, mas um ato de bondade, pois o povo não estaria em condições de suportar a presença próxima de Elohim. Elohim viu, porque ele vê o coração e sabia que o povo não tinha condições de suportar Elohim próximo. Ele manda o mensageiro. Então o povo ouve essas palavras de mal. Eles se enlutam, entram em luto. Ninguém punha enfeite sobre si. As árvores eram todas então ornamentais. Elas não davam fruto. Fruto que nós estamos falando é dar fruto, não é só do ventre. É dar fruto no seu trabalho. É dar fruto quando você explica e ensina a palavra a alguém, e esse alguém é convencido pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça, e retorna a Adonai. Isso é fruto. Israel estava distante disso, quando construiu um ídolo para adorar o bezerro de ouro. Então, ninguém punha sobre si enfeite algum. Eles se enlutam, não por causa do massacre, não por causa do massacre, e muito menos das ameaças. Não, porque Elohim afasta-se deles, não está mais próximo deles, perto deles. Portanto, podemos afirmar que eles estão no caminho de uma conversão, de um retorno profundo. Quando você tira o excesso da ornamentação para começar a dar fruto, você está no caminho de volta para Adonai. Começou um retorno, uma conversão profunda. Você para de pensar em você mesmo. O profeta Oséias, deixa eu ir lá com vocês que eu vou ter que ler o versículo. Eu me lembrei do versículo aqui agora. O profeta Oséias, no capítulo, quer ver? No capítulo 10. Olha o que o profeta Oséias fala. Capítulo 10, versículo 1. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, porque vive apenas como uma árvore ornamental, com um princípio cananeu. A árvore
você não pode quebrar o princípio da criação. A árvore dando fruto. Para Adonai, ela tem que dar fruto o tempo inteiro. Porque você vai ver a questão da figueira em Mateus. Lucas a transforma numa parábola, Mateus não. Então diz aqui, ó, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares dos deuses. Conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. Idolatria pura. Então dá fruto para você mesmo. Você não é capaz de... Lembra que nós cantamos o cântico aqui? Quando o teu irmão empobrecer, você não é capaz de olhar para ninguém. Você não vê uma necessidade das necessidades para socorrer. Você só dá fruto para você mesmo. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Eterno cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Por isso que eu falei para vocês, querem ouvir a profecia do Monte das Oliveiras? É aquilo ali que vocês ouviram. Vai fender e dividir e destruir todos os altares. Porque são árvores plantadas no estilo de acordos governamentais, acordos por esses homens que não conhecem Torá. Acabe era obrigado a copiar a Torá, o rei de Israel, Deuteronômio capítulo 17. Isso? É obrigado a copiar a Torá uma vez por ano, Luciana. Escrevendo com o seu próprio punho. Mesmo assim, o homem não gravou nada. Acabe. E faz aquele acordo que faz. Então, certamente, agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Eterno. Mas mesmo o rei, o que faria de nós? Aí Adonai vem, falam palavras vãs falsamente, fazendo aliança. Portanto, florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Adonai, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir o fruto da terra. Ele vai destruir o fruto, a primeira coisa que ele faz. Ele vai destruir o fruto da terra. Você se tornou uma árvore ornamental? Ou fez acordos para que assim seja? E não uma árvore que dê fruto? Você está em total afronta contra o Criador e a criação. Total. Veja lá no Êxodo 33, versículo 6, para vocês verem. Voltem lá comigo. Olha onde que tem que ficar os enfeites. Olha, Léo, aonde ficam os enfeites? Olha aí. Aonde ficam os enfeites? No Monte Horebe. Não é no Monte Sião. O Monte Sião se chega sem enfeite. Sem enfeite. Monte Horebe, nós estamos a Parashá Berrar. Jeremias fala isso lá no capítulo 32, que é a Haftará da Parashá. Então, olha o versículo 6 aqui para vocês verem, ó. O 5, pois o Eterno tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos ornamentos, das ornamentações, ao pé do Monte Horebe. Aqui, ó, os Bnei Israel se despojam de seus enfeites desde o Monte Horebe. Quando Elias estava muito deprimido, e ele, ao invés de ficar em Betesda, ele sai da presença de Jezabel, que Jezabel ameaçou de morte em 24 horas, ele sai. Olha quem é Elias, o homem que foi levado aos céus na carruagem de fogo. Para vocês verem que os homens falham, nós falhamos. E Adonai não esconde nenhum erro de nenhum desses grandes dele. Porque quem somos nós diante de Moisés? Nem na unha do homem nós chegamos perto. Não é não? De tão ilustre que foi com as questões espirituais. E uma fidelidade a Adonai, a mesma coisa Elias. Ele, ao invés de ficar em Betesda, ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, o Eterno manda para ele pão e água.
e diz para ele: você caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe. Não manda para o Monte Sião. Vai ao Horebe. Por que o Horebe, gente? Por que o Monte Horebe? Porque ali está Torá. Ali foi dada Torá. Vocês viram toda a movimentação de manhã na entrega da Torá. Então, volta Elias ali. Quando Adonai se manifesta ali para Elias, ele dá uma tarefa para Elias sair da depressão e dá outro serviço a Elias. Não é? Então, assim que ele faz, quando os seus próprios servos estão em grandes dificuldades, mas ele manda, retorna ao Horebe. E tudo que é ornamentação supérfluo deve ficar no Monte Horebe. Tudo que pertence aos deuses, toda árvore que não dá fruto deve ser cortada. Vamos lá? Mateus 21. Vai ficar tudo isso no Horebe. Então, vocês acham que Yeshua, como está falando da árvore, ele tem fome, Iraildes. Ele vai procurar um lugar para comer. Trabalhava o dia inteiro e andava o dia inteiro com multidões ao lado dele. Cansado. Olha aqui, Mateus Pastora, capítulo... Fala, meu filho, essa questão de você ir ao Monte Horebe, você vai se despir daquilo que te afasta de Adonai, para que você possa assumir um compromisso com ele. É a mesma questão de habitar com ele, com Adonai. Porque o profeta Isaías, posso ler aqui um texto que o profeta Isaías no capítulo 33, o profeta Isaías, 33 do profeta Isaías, ele faz uma pergunta, ele fala assim: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Esse fogo consumidor é aquele que foi no Monte Horebe e fez toda a movimentação que nós vimos hoje pela manhã. Ele vai fazer essa movimentação. Ele pergunta assim no verso 14, na parte B: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele diz assim, aí ele vai falar assim: agora você vai se despir e se vestir com o traje de justiça, que é o traje de Adonai. E fala bem assim o verso 15: o que anda em justiça, o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode as suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Aonde? No Monte Horebe. Está vendo? Habitará nas alturas, depois do Monte Sião, né? E as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Então ele vai, aquele que vai habitar com Adonai, verá o rei. O rei o profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele está garantindo que se você colocar os seus atavios no Monte Horebe e seguir para o Monte Sião, você tem a possibilidade de você ver o rei, o Messias. É ali o Monte das Oliveiras, onde ele passeava, onde ele frequentava. Vai passear em Jerusalém e acha que vai ser só isso. Não, você tem que ir para deixar no Horebe, lá no Sinai. O dia que eu subi, eu já falei isso para vocês, o dia que eu subi o Monte Horebe, você acha, vários montes, então essas coisas deduzem que tenha sido ali. Então a subida é muito difícil. Eu me meti a subir, fui lá, né? Não fui de camelo, nada, fui a pé mesmo. Só que o trajeto é meio às pedras, é caminho direitinho, mas é meio às pedras, sujo, é no Egito. É na fronteira de Israel com o Egito, praticamente, e o local é cuidado, tem um hotel, e é cuidado pelos egípcios ali. Então, eu subi. Eu tive 3 vezes lá, mas das outras 2 não subi mais. Por quê? Eu fui subindo, na hora de descer, que é pior para o joelho. Eu voltei com o joelho todo inchado lá de cima. Aí eu orando, chorando lá com a dona, ele falou: não mandei você subir? Eu que me meti lá a subir. Não foi? Aí encheu o joelho todo. E para poder continuar com o povo era difícil, né? Aí das outras 2 vezes eu não subi, não.
você pode ficar no hotel embaixo, aguardando o povo, que sobe à noite, para fresco, né? E chega de manhã para tomar o café no hotel. Mas a subida e a descida é um negócio difícil. Ou então você pega um camelo. Para subir de camelo, mas que é difícil o negócio. Pedra pura, você vai por ali lutando até chegar lá no alto. Mas por quê? Porque ali é um monte físico. A Torá tem que ser entronizada no seu coração. Aí sim, eu vou deixar ali, baixar ali as minhas armas e deixar ali os meus ornamentos, para que eu possa ir ao Monte Sião e adorar ali. Hoje o Monte Sião tem uma mesquita islâmica, de visitação, 2 na esplanada do templo. 2. Os judeus ficaram com o muro e as escavações por baixo ali, que eles foram no local que acham que era o templo, cavaram aqui, subterrâneo, e fizeram uma pequena sinagoga lá embaixo. Então você tem o trânsito dos trabalhadores embaixo, era assim, não sei, já está tudo pronto, que dessa vez nós não fomos não. Você passa numa plataforma de vidro aqui, os trabalhadores estão embaixo, você está passando, os judeus estão orando aqui, que fizeram a sinagoga, é tudo assim bem difícil, mas aí não é difícil. Mas por quê? Porque o local de adoração, o Monte Sião, está ocupado por uma mesquita muçulmana na entrada e depois a grande mesquita de Omar, com a cúpula toda de ouro. Essa é Jerusalém, amada de Adonai, que ele escolheu para ali habitar. Mas um verdadeiro tumulto, né? Um verdadeiro tumulto, a gente pensando bem. Então, Léo, é isso aí mesmo que o profeta Isaías diz aqui, né? Quem habitará com o santo? Olha Mateus capítulo 21 para vocês verem. Toda árvore que não dá fruto, esse é o princípio. Mateus capítulo 21, de 18 a 20. Olha aqui. De manhã, versículo 18, ao voltar para a cidade, teve fome, Yeshua. Aqui, olha o versículo 17, ele passa a noite em Betânia. Aí você vê que Lucas liga Betânia, Betfagé e o Monte das Oliveiras, tudo isso juntamente. Olha o versículo 17 em cima. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde ele passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela. Mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe, era uma árvore ornamental apenas. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados, como secou imediatamente a figueira? Por causa da sua ostentação que ele vai. Ela ostenta uma beleza, mas ela não dá fruto. Se você vai procurar uma comida nela, você não encontra. É uma árvore apoderada, exatamente. Exibir ou mostrar um aparato enorme, né? A afetação na maneira de exibir riquezas ou dotes, um alarde de ações ou qualidades, tudo isso tem que ficar no Horebe. Riqueza, pompa, fausto, luxo, vaidade e vanglória, tudo isso para dar a glória aos homens, não é? O texto diz que Yeshua teve fome, avistou a figueira, mas ela não tinha fruto para saciar sua fome. Agora nós entendemos a profecia de Zacarias 14, 4, a respeito do Monte das Oliveiras. Ele vai derrubar, arrancar toda a árvore que foi ali plantada para ornamentação. Apenas não ficará. Não ficará. Olha João, vamos lá comigo, capítulo 5, você vai ver que toda essa ornamentação, Yeshua vai conversar aqui, João capítulo 5, capítulo 5. Olha, ele começa
no versículo 41. Eu não aceito glória dos homens. Yeshua fecha o tempo. Conta todos esses atavios e essa ornamentação exuberante. Eu não aceito glória dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Elohim em vosso coração. Ele fala. Eu vim em nome de meu Pai. E não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Olha a acusação de Yeshua. Não aceito Yeshua, mas se outro vier em nome dele mesmo, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glórias uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Elohim? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Só o Horebe que vai acusar, Léo. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Moisés se falando da Torá. É ela que mostra o pecado. Por isso que tem que ir lá e deixar, para poder adorar em Sião. Se cresceis em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Yeshua é enfático, não deixando margem para nenhuma dúvida, não deixando margem, foi claro com todos, para que todos pudessem obter a salvação, o arrependimento de pecados e o retorno inteiramente para Ele, para a vida eterna. O problema e a preocupação inteira na Bíblia é a vida eterna. Levar o homem a reconhecer os seus pecados e voltar inteiramente para Adonai. Então, essa lição, nós vamos depois olhar toda a questão de dar frutos com vocês. Mas depois desse estudo de Berrar no monte, nós precisamos ser árvores frutíferas, para concordarmos com a criação e com o Criador. Com aquilo que Ele criou, precisamos dar frutos para a glória de Adonai. Pai, eu quero te agradecer por esse Shabat. Quero te agradecer porque daqui a pouco nós estamos encerrando o Shabat. Iremos iniciar uma nova semana de trabalho para o próximo, de trabalho para sustento da nossa própria vida, porque trabalhar é um mandamento do Eterno. Muito obrigada, porque o Eterno tem colocado tua Torá nos nossos corações. Tenha misericórdia e nos sustente durante esta semana, porque o Eterno nos alimentou em Shabat, para caminharmos para outro Shabat. Sustenta-nos durante esses 6 dias. E dá-nos, ó Pai, um coração pronto para te obedecer, para sujeitar a todas as suas disciplinas e a sujeitar a tua vontade e a tua palavra. Seja exaltado e glorificado no coração do rebanho e de todos aqueles que estão em casa participando do estudo. Seja o teu nome grande na terra, para que nós possamos assim caminharmos com tranquilidade, apesar dos dias serem tão difíceis. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.